Meus irmãos, vamos abrir, por favor, a palavra de Deus no capítulo 7 de Eclesiastes. O capítulo 7 de Eclesiastes é um capítulo, por demais, forte, que tem nos dado reflexões importantíssimas, não é? Na última oportunidade em que estivemos conversando com essa passagem, ela nos levou a pensar sobre o melhor da vida. E naquela ocasião percebemos que o melhor da vida nem sempre vem embrulhado no mais belo presente. Muitas vezes o melhor da vida nos é dado na angústia, nos é dado na disciplina, nos é dado no caminho difícil, ou muitas vezes quando nos esquecemos de passagens difíceis da nossa caminhada. E quando eu falo de esquecer, não falo de desconsiderar ou de tentar cortar um trecho da fita da sua vida, mas falo da ideia de que essas coisas não devem novamente nos colocar no sofrimento que na oportunidade elas nos causaram, mas enfrentar a nossa vida sem as amarras de um passado muitas vezes marcado pela tristeza. Agora, Salomão vai continuar nos falando sobre a vida, na sequência aqui do capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos os versos de 15 a 29, para pensarmos um pouquinho sobre algumas coisas acerca dessa nossa vida. E o texto nos diz assim: tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo, não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra a respeito dela formar o meu juízo, juízo que ainda procuro, e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Vamos pedir a Deus que nos dê a sua iluminação. Bendito Senhor e Salvador, muito obrigado. A tua palavra sempre viva e eficaz está mais uma vez aberta diante de nós. Que estejam também, ó Deus, abertos os nossos corações para recebê-la, para ser instruído pelos cristalinos ensinamentos das Escrituras. Fala, meu Pai, ao nosso coração nesse momento, em que, ó Deus, reconhecemos a grande limitação da nossa capacidade. Que o Senhor mesmo nos ensine a cada um de nós, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Há uma canção, eu gosto de canções, essa vem do cancioneiro popular brasileiro. É uma canção que diz sabiamente, afirma sabiamente,
que é preciso saber viver. A primeira estrofe dessa canção diz: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. O que essa canção diz, meus irmãos, é tão somente que a vida não é fácil, não é algo simples, que não podemos olhar para a vida como olhamos para qualquer coisa. A vida diz respeito não apenas à nossa existência, mas o que nós fazemos aqui reflete na eternidade. Tudo que nós, meus irmãos, desenvolvemos neste mundo, em nossa passagem debaixo desse sol causticante, que nos fustiga, que nos incomoda, que nos inquieta, reverbera não só no nosso tempo, mas também na eternidade, para onde nós vamos. Inequivocamente, todos nós estamos rumando para lá. E sabemos que a cada dia torna-se mais difícil viver. Todos os dias nos chegam notícias de situações explodindo ao redor do mundo. Sejam extremismos, sejam rumores de guerras, catástrofes naturais, pandemias, endemias, situações que nós gostaríamos de evitar, que não gostaríamos de estar vivendo, notícias que chegam até nós que não gostaríamos de estar ouvindo, mas que estão acontecendo e sempre aconteceram, não é um problema particular do nosso tempo. Nós não estamos, meus irmãos, tendo o desprazer de ser a geração que está enfrentando situações adversas, que estamos enfrentando de novo o fantasma da inflação, que estamos enfrentando uma crise global de saúde pública, que estamos vendo novamente, não é, a sombra do terror, não é, crescer mundo afora. Não somos a única geração que está passando por isso. O mundo sempre foi um palco de dificuldades. O mundo sempre se viu mergulhado em trevas, de forma que o desafio de saber viver nos é proposto todos os dias. Salomão sabia disso. E o que Salomão fez foi exatamente isso: procurar a melhor maneira de viver. O texto que lemos destaca o próprio pregador, o próprio Salomão dizendo: olha, eu quero ser sábio. Só que ele percebeu que a sabedoria estava longe dele. Ela era muito profunda e muito distante do seu coração pequeno, falho, limitado. Mas ele gostaria, ele queria investigar, ele queria conhecer, ele queria saber, ele queria aprender a viver. De forma que ele, ao expressar a sua inquietação, ele diz para nós: como é que a gente vive num mundo como esse? E que mundo é esse que Salomão percebe? Que mundo é esse, não é, que Salomão começa a conhecer? Que mundo é esse? Vamos perceber, meus irmãos, que ele vai perceber que o mundo é um lugar injusto. Os versos 15 a 16 vão nos apresentar o questionamento de um homem que, ao longo da sua vida, percebe que as coisas parecem caminhar numa ordem inversa, porque ele observa que justos estão morrendo cedo, perecendo na prática da justiça, tentando fazer as coisas certas, mas parece que nada coopera com eles, ao passo que ele também observa que o perverso prolonga os seus dias na sua perversidade. Parece que eles têm cada vez mais tempo de continuarem fazendo as coisas à sua maneira, prejudicando a muitos, de uma forma absurda, de uma forma difícil. Então ele pergunta: como é que a gente vive num mundo injusto, num mundo desequilibrado, num mundo em que as pessoas não sabem a medida do certo e do errado, onde o conselho para uma moderação parece ser o melhor? Bom, não vou ser tão justo, vou fazer as coisas da melhor maneira, mas a hora que eu vi que as coisas podem me prejudicar, eu vou abrir mão. Bom, talvez, quem sabe, eu deva não ser tão sábio assim,
talvez eu tenha que me contentar em ser alguém medíocre, não é? Em ficar feliz com o pouco que eu consegui, é melhor do que não ter nada, afinal de contas, um pássaro na mão é melhor do que dois voando. Será essa mesma a ideia que o Senhor tem para nós, de uma vida mediana, de uma vida, não é, poderíamos dizer, medíocre? Mas ele atesta que o mundo, na verdade, vive um desequilíbrio, onde, apesar disso, ele é imperfeitamente exigente, porque ele observa e vê que não há homem justo sobre a terra que faça o bem. Por mais justo que alguém seja, ele sempre vai incorrer em algum tipo de erro. Por mais justo que alguém seja, ele sempre vai cometer falhas. Mas o mundo segue exigindo. Um mundo que deseja conhecer todas as coisas, que deseja saber das últimas notícias, que quer estar inteirado de tudo o que se diz, até mesmo a seu próprio respeito. Ele diz: olha, cuidado com isso, porque você pode ficar sabendo de coisas que você não gostaria de saber, ao mesmo passo que você também muitas vezes fala das pessoas coisas que elas não gostariam que você falasse. Um mundo que está em completo desequilíbrio. Como é que a gente caminha num mundo como esse? Um mundo que também, em segundo ponto, ele percebe, nos oferece experiências frustrantes. Salomão experimentou muita frustração na sua vida porque ele percebeu, em determinada altura da sua caminhada, que seus esforços foram inúteis. Nos versos 23 a 25, ele vai mostrar para nós que tudo isso experimentou pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim, ela era inalcançável. Por mais sábio que ele tentasse ser, sempre havia algo ainda por saber, sempre havia ainda uma maneira, com a qual ele deveria lidar com alguma situação. No verso 24, ele vai destacar para nós que o que está longe e muito profundo, quem pode achar? O que Salomão está dizendo para nós aqui é que não dependia dele, das suas forças, não dependia do seu próprio conhecimento alcançar aquilo que ele reconhecia ser extremamente valioso. Era preciso que lhe fosse dado. E aqui nós começamos a entender, a desvendar como as coisas acontecem. Então ele diz: apliquei-me a conhecer, a investigar, a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Ele ainda viu que os relacionamentos desenvolvidos, conforme o entendimento humano, são também equivocados. Verso 26, achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Não, antes que você pense, Salomão não era um machista. É importante que nós entendamos que vem dele o louvor da mulher virtuosa, porque ele sabia sim reconhecer o valor de uma boa mulher. Mas nos seus relacionamentos, Salomão não foi feliz, apesar de toda a sua sabedoria. Salomão falhou drasticamente nos seus relacionamentos. Mergulhou, se enveredou pelo caminho da sensualidade e foi por ela tragado. Das 1000 mulheres com as quais ele se relacionou, ele não achou nenhuma que pudesse lhe conduzir sabiamente. Pelo contrário, no livro dos Reis você vai encontrar como foi a relação de Salomão com as suas 1000 mulheres. Mulheres que lhe perverteram o coração, mulheres que lhe afastaram de Deus, mulheres que o deixaram cada vez mais longe do Senhor. E é a isso que ele se refere quando diz que entre 1000 mulheres não achou uma que fosse sábia. Ele está falando da sua própria experiência, ele está reconhecendo aqui o fracasso dos seus relacionamentos amorosos, os quais foram profundamente equivocados e o colocaram em frustrações recorrentes, experimentando ainda mais tristeza. Então ele diz: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Então ele se frustra e se frustra de novo. E com isso ele dá um conselho aos homens para que estes não sejam enredados pela sedução, pela sensualidade, mas que busquem,
coisas que sejam realmente valiosas nas mulheres. Quais sejam o temor e a sabedoria que provém do Senhor. Portanto, ele vê motivações desordenadas na maneira como as pessoas lidam com as orientações divinas. Isso tudo deixa Salomão perplexo. Portanto, ele pergunta como é que a gente pode caminhar num mundo assim, num mundo injusto, desequilibrado e imperfeitamente exigente. Um mundo onde as experiências são frustrantes, onde os esforços parecem não darem nada, onde os relacionamentos parecem cada vez mais vazios e secos, onde as coisas parecem não apresentar nenhum sentido e as motivações humanas são completamente desordenadas. Salomão entende, aqui nesse ponto, onde parece que ele chega ao ponto de desespero, que a única saída para se caminhar num mundo como esse é abraçar a sabedoria. Salomão vai entender que apenas a sabedoria resolve alguns dos grandes problemas que ele percebe nessa peregrinação que ele desenvolve, porque somente a sabedoria vai resolver, em primeiro lugar, o problema do coração. E qual é o problema do coração? O problema do coração é o orgulho, o problema do coração é a libertinagem, e é isso que ele quer dizer quando, lá no início da sua reflexão sobre a vida, ele vai dizer: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Aqui nós podemos fazer uma ponte com a postura dos fariseus com os quais Jesus lidou nos seus dias. Homens que reconheciam que a justiça era a sua própria. Homens que afirmavam ser justíssimos, mas cujo coração estava longe de Deus. O que Salomão está dizendo aqui é que não é que você deva abrir mão de ser justo, de querer acertar na vida, mas que você não deva querer ser justo baseado em seu próprio entendimento. O que Salomão está nos dizendo aqui é que nós devemos evitar o orgulho, que nós devemos evitar a soberba, que nós devemos caminhar de forma que o nosso coração seja tratado desse problema que é tão recorrente, que muitas vezes nos assedia. Um outro problema que ele vai perceber no coração é a sua inclinação à libertinagem. Um coração que muitas vezes não reconhece limites e que quer extravasar os seus desejos e fazer as coisas ao seu bel prazer, da maneira como melhor lhe parece. Por isso, ele vai dizer: não sejas demasiadamente justo e nem exageradamente sábio. Quando ele diz aqui no verso 17, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, o que ele está dizendo é exatamente isso. É que usemos a nossa liberdade com entendimento, com equilíbrio e com o objetivo de agradar aquele que nos chamou. Assim, o problema do coração está resolvido quando este é orientado pela sabedoria que vem de Deus. Sabedoria esta que Tiago vai nos orientar quanto à sua fonte. E a fonte de toda sabedoria é o Senhor. O que Salomão está dizendo é que enquanto ele, por seus próprios esforços, procurou resolver os dilemas que surgiram na sua vida, ele só quebrou a sua cara. Mas ao passo que ele entendeu que o melhor caminho para o homem é se render diante do Senhor e buscar nele a orientação para a sua vida, ele começou a encontrar sucesso e finalização para o seu caminho. Ele começou a entender que somente assim ele chegaria mais longe, porque a sabedoria é o que resolve o problema do coração, mas a sabedoria também é quem resolve o prejuízo da comunicação. Quando ele remete-nos aqui, meus irmãos, a pensar em como nós estamos aplicando o nosso entendimento, as palavras que se dizem, as notícias que nos chegam e as informações que nós recebemos, ele está aqui nos orientando a pensar sobre o que de fato calça os nossos interesses. O que você busca quando você se determina a aprender alguma coisa, a conhecer um determinado assunto? Qual é, não é, a grande vertente da sua atenção? Qual é o seu grande interesse? Qual é a ambição do seu coração?
Portanto, esse prejuízo de comunicação é resolvido pela sabedoria, porque ela vai nos conduzir aos melhores conteúdos. Ela vai nos ajudar a filtrar aquilo que chega até nós de forma que seja um conteúdo benéfico. E vai nos ajudar ainda, e aqui isso é ainda mais importante, a expressar de forma adequada o que sai de nossa boca. A maneira como nós reagimos aos estímulos que vêm de fora. A como nós lidamos com toda a pressão que se exerce sobre nós. A sabedoria vai nos ajudar a resolver, a dirimir esse prejuízo que muitas vezes se dá na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor. Somente a sabedoria vai nos possibilitar solver esse problema. Mas em terceiro lugar, a sabedoria resolve não só o problema do coração, o prejuízo da comunicação, mas ela também vai resolver a dificuldade que temos em nossa compreensão. No verso 29, Salomão destaca algo interessante, quando ele diz: eis que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A perspectiva do Senhor é uma, o objetivo do Senhor é estabelecido, mas a maneira como os seus filhos lidam com aquilo que ele ensinou e com aquilo que ele propôs, muitas vezes é equivocada. Isso porque a nossa compreensão, muitas vezes, não é capaz de atingir o nível da instrução do Senhor. E para que nós possamos alcançar a compreensão daquilo que o Senhor nos fala, nós precisamos do seu auxílio, nós precisamos da sua assistência, nós precisamos do seu Espírito. É Ele que vai falar conosco, é Ele que vai comunicar vida, é Ele que vai nos alertar acerca dos perigos que corremos quando tentamos caminhar às nossas próprias expensas. É o Espírito Santo que vai nos conduzir, porque Ele é o aio, Ele é o pedagogo, Ele é o consolador, Ele é quem vai nos instruir e aplicar toda a verdade que Cristo Jesus nos ensinou. Portanto, nós carecemos da fonte da sabedoria para que possamos realmente ser sábios. Salomão se frustra aqui de forma benéfica, compartilha conosco a sua experiência para dizer para mim e para você o seguinte: pare de dar murro em ponta de faca, pare de querer fazer as coisas a seu modo, pare de afirmar para você mesmo que você pode chegar mais longe sozinho. Você não pode. Eu e você carecemos da orientação, do sustento e da proteção divina para que possamos caminhar por esse mundo cujas estradas são esburacadas, cujos vales são profundos, cujas águas são turbulentas. É preciso que nós tenhamos diante de nós o condutor das nossas vidas a nos assegurar passagem segura nesta peregrinação que estamos desenvolvendo neste mundo caído. É assim que nós caminhamos de forma bem-sucedida nesse mundo. É assim que Salomão responde a esta indagação que inquieta o seu coração e certamente o meu. Há muitos dias esse texto vem me intrigando. E a gente vem pensando, como é que eu vou, resolver o problema que esse texto coloca diante dos meus olhos? A resposta é: eu não vou. Quem vai resolver é o Senhor. Nos deparamos com a injustiça, nos deparamos com a ilegalidade, nos deparamos com a crueldade, com o coração imoral. Como é que isso tudo vai terminar? Só termina quando o Senhor estabelecer plenamente a sua justiça. E isso já foi iniciado. Cristo veio para estabelecer o seu reino, mas ele ainda não está plenamente instalado. A conclusão dessa instalação se dará na sua volta. Mas até lá, meus irmãos, é preciso coragem, é preciso sabedoria, é preciso temor. É preciso que nós caminhemos dependentemente dele. Portanto, não depende de mim ou de você. Depende do Senhor. E é nele, seguros nele, amparados nele, abrigados nele, que nós seremos bem-sucedidos. E é assim que nós caminharemos nesse mundo, pautados e resguardados pela sabedoria que vem de Deus. Amém? Que o Senhor te confira toda a sabedoria necessária
para que de forma bem-sucedida você cumpra o seu chamado e a missão que Ele te confiou. Feche os seus olhos, vamos orar. Bendito Senhor, Salvador nosso, te agradecemos. O teu favor, ó Deus, é decisivo. A tua graça, meu Pai, melhor que a vida. E a sabedoria, meu Deus, que emana do teu trono, é tudo o que nos é necessário para uma peregrinação bem-sucedida. Ajuda-nos, ó Deus, por amor de ti mesmo, a sermos, ó Deus, realizados nesta peregrinação. Que a tua mão poderosa seja a que nos conduz, e o teu ensino, meu Pai, sempre presente em nosso coração, seja o nosso salvo-conduto. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é a fonte de todo o saber. Que o teu Espírito poderoso, meu Deus, aplique verdadeiramente todas estas coisas, para que prudentemente nós possamos nos portar, ó Deus, nesse mundo difícil. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que se reúne nesta oportunidade, pelos teus filhos, cujo coração, ó Deus, é conhecido do Senhor. Fala-lhes, ó Deus, ao longo dessa semana. Não permitas, ó Pai, que nos afastemos do teu querer. Conduz-nos, ó Deus, perfeitamente, conforme a tua vontade, em todos os dias dessa semana, para que, indo ouvindo, nós, ó Deus, honremos somente o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor. Seja com cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor siga em paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo confira à sua igreja a sabedoria necessária para uma travessia segura neste mundo, para que, ao final de tudo, na volta, no retorno glorioso do nosso Rei, a igreja do Senhor celebre e adore por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.